Muito bem, sejam bem-vindos à nossa exposição de hoje, sobre perícope, hoje do Antigo Testamento, e a leitura indicada para o domingo da Paixão, ou também chamado Domingo de Ramos, é a conhecida passagem de Zacarias 9, 9 a 12. O próprio esse nome Zacarias, né, o profeta Zacarias, nós sabemos que ele, além de profeta, ele é também, assim como Jeremias e Ezequiel, ele é também sacerdote. E sabemos que ele já é da geração que nasce na Babilônia. Portanto, é um profeta e um sacerdote que nasce em exílio e já tem o conhecimento de toda a vida do povo de Deus in loco, ou seja, vivencia as dificuldades e as hostilidades do exílio. Ele retornou depois a Jerusalém, em 538, quando o povo de Israel retorna sob a liderança de Zorobabel e de Josué. E o que nós sabemos também pelo primeiro versículo do seu livro é que ele tinha um avô chamado Ido, e sabemos que esse avô também retorna lá para Jerusalém. Depois, isso está lá no livro de Jeremias, no capítulo 12. Sabemos também que mais tarde Zacarias acaba substituindo o seu avô no ministério sacerdotal em Jerusalém, e isto nos deixa uma certa indagação sobre o que aconteceu com Baraquias, que é o pai de Zacarias. Então, se Zacarias assume a função do seu avô, o neto substituindo o avô, então a pergunta é o que aconteceu com Baraquias, e nós evidentemente não sabemos, talvez tenha morrido bem mais cedo. Qual é o contexto dessa passagem, dessa perícope? Sabemos que esse contexto ainda acontece na Pérsia. Quer dizer, o povo está em exílio, e aqui nesta perícope se anuncia a vinda do rei. Um rei está vindo. Se essa mensagem se torna pública, ela é comprometedora. Quer dizer, me lembra aquela história dos magos do Oriente que vêm a Jerusalém e perguntam ao rei Herodes onde nasceu o rei dos judeus. Você perguntar para um rei sobre a respeito de um outro rei, só causa convulsão. Aconteceu com Herodes, e não sabemos se isso aqui chegou aos ouvidos do rei da Pérsia, provavelmente Dario, aparece no capítulo 4 Dario, né? Mas, de qualquer forma, Zacarias vai falar sobre um rei que vem. Esse é o tema inicial desta abertura aqui. Mas, para ser mais preciso no contexto, nós vimos olhar para o capítulo 8, e eu chamo a atenção apenas para as nações que são mencionadas aqui. Elas são descritas como nações arrogantes, opressoras, hostis. São nações que abusam das outras nações, não é? Inclusive do próprio povo de Deus, e elas são mencionadas aqui. Tiro e Sidom são mencionadas aqui, e depois segue uma lista dos filisteus. Todas as cidades dos filisteus estão contempladas aqui, né? São cidades como Ascalon, Gaza, Ecrom, Asdod e assim por diante. E o que se diz delas é que elas são arrogantes, são soberbas, e que Deus vai destruir a soberba e arrogância destas nações. Agora, se nós olharmos para esse mesmo capítulo 8, os versículos 7 e 8, há um reverso na situação, há uma mudança radical, né? Ali diz que Deus vai eliminar a idolatria dos filisteus.
Deus vai tirar o sangue da sua boca, o sangue que era do sacrifício oferecido aos deuses. Deus vai eliminar isso. Tá? E, inclusive, os filisteus vão se tornar remanescente do povo de Deus, ou seja, parte integrante da igreja. Então, esse reverso, ele choca. Tá? Ele é uma ação subcontrária de Deus. Tá? Ele modifica a realidade simplesmente assim, e muda ela completamente. Quer dizer, Deus, então, inclusive, se acampa ao redor para manter a tranquilidade, a segurança e depois para livrar os filisteus e as nações, enfim, da opressão. Esse é o contexto do capítulo 8. E aí temos o capítulo 9, e aí entramos para o nosso capítulo e a perícope. Então, versículo 9, Zacarias 9, versículo 9. Gilu meod bat Sion. Gili, Gili, né? Gili é o imperativo aqui, você tem uma segunda feminina singular, o verbo é gil, e gil significa gritar de alegria. Os que são mais antigos, né? Na década de 70, 80 mais ou menos, havia uma música israelense chamada Hava Nagila. Hava Nagila Hava. Nossa, talvez você lembre disso, é uma música muito popular. Chubby Checker, eu acho que... Eu estou tirando isso da minha cabeça agora. Chubby Checker, acho que era o que cantava, algo parecido assim. E é uma música extremamente alegre, pode colocar lá no seu YouTube, você vai encontrar essa música lá. Quer dizer, alegremo-nos, vamos nos alegrar. Aqui Deus está dizendo para Jerusalém, não é? Alegra-te. Está no feminino por quê? Porque vem a filha de Sião aqui. Ela é o objeto, o sujeito dessa alegria aqui. Então, alegra-te muito, filha de Sião. É interessante essa expressão, Bat Sion. Normalmente, o texto bíblico traz Ben, é filho de, é a grande maioria, e de repente você tem aqui um Bat, filha. E isso é importante no contexto do Antigo Oriente Próximo, que filha sempre é aquela que é dependente do pai, aquela que precisa da ajuda, aquela que é frágil. Esse é o contexto lá. Né? Talvez não seja muito diferente hoje, embora às vezes não queiramos reconhecer isso. Não é? Isso não quer dizer que deva ser assim, não, ao contrário, quer mostrar que ele é objeto de ajuda, objeto de preocupação, nessa dependência aqui. Então, filha de Sião. Harii bat Yerushalayim. Harii aqui, o verbo é ri. Então, riá, né? É um verbo oco, né? Que só aparece no rifil. E aqui é a forma do rifil, é um imperativo feminino singular de novo. Né? Quer dizer, de novo é gritar de alegria, gritar de triunfo. Esse verbo sempre é usado em situações de triunfo. Há uma vitória por detrás. Tá? E de novo, filha de Jerusalém. Então você vê um paralelo aqui. Então Sião tem mais a ver com um templo. Então o templo e Jerusalém a cidade. Então esses dois elementos que se destacam nessa primeira linha aqui. Segunda linha, Hine Malkeka Yavo Lak. Tá? Hine, então, eis, né? É alguma coisa que é real, algo que está presente. Malkek, o sufixo é feminino, né? Porque é o teu rei. Eis que o teu rei, e aí o verbo Yavô, as traduções normalmente traduzem pelo presente, não é? Está vindo, mas o hebraico tem um imperfeito. Claro que o imperfeito é uma ação
aí nós lembramos da questão do aspecto, né? O aspecto em hebraico o imperfeito é uma ação incompleta, ela começa e tem continuidade. Né? Então não é simplesmente um futuro distante, não, é um futuro que começa agora e tem a sua continuidade. Né? Então, o teu rei está vindo para ti. Ele vem de onde? Ele vem de Jerusalém. O rei não é daqui da Pérsia, o rei é de Jerusalém, então essa é a conexão que está sendo feita aqui. Não é? E aí descreve como é que é esse rei. Talvez é importante a palavra rei aqui, porque para nós não é muito significativo ter reis, nós não conhecemos reis, né? Nós somos de uma outra perspectiva política, né? Mas reis no Antigo Oriente Próximo era importante para o indivíduo, né? Porque identificava ele como aquele que era protegido por tal rei. Então, o rei era o protetor da pessoa, não importando onde ela estava, seja dentro do território desse rei ou fora dele. Então, se apresenta, eu sou de tal lugar, do rei tal. E aí você tinha a proteção no estrangeiro do seu próprio rei. Então, você tem aqui uma característica que é importante para entender o próprio conceito dentro do texto do Antigo Testamento. Qual é a descrição desse rei? Sadik Venoshahu. Sadik, justo. Venoshá, aqui é uma palavra um pouco diferente, você pode ver que tem uns circelos ali do lado, isso está mostrando que é um rapax aqui, vem do verbo yashá, claro, daí vem a palavra Yehoshua, Jesus, yashá em si, no cal significa salvar, aqui você tem a forma do nifal, e o nifal não é propriamente salvar, mas é aquele que traz consigo a salvação. Ele carrega consigo a salvação. Quer dizer, a salvação está com ele. Ele é o centro, ele é o núcleo, ele é o portador da salvação. É nesse sentido aqui. Lutero, seguindo a Vulgata traz salvatos, né? E aí Lutero traduziu como Salvador, mas está conectado, mas me parece que é um pouquinho mais indicativo dizer que com ele está a salvação, ele traz. Terceira linha, Ani verokev al hamor. A palavra ani aqui significa humilde, mas também pode ser pobre. Pobre no sentido econômico, financeiro. Isso se tem lá, por exemplo, em Deuteronômio 24, versículo 15, fala sobre cuidar dos pobres. E aí você tem pobre carente financeiramente. Mas o rei é dessa natureza dele, essa natureza dele. Ele é também humilde, diferente dos reis da época, que eram arrogantes, que eram soberbos, que eram todo-poderosos e assim por diante. E aqui você tem o rei na sua humildade. E aí remonta de novo, de certa forma, a Isaías 53, onde fala sobre a humildade do servo. Rokev al hamor. Rokev, evidentemente, é um particípio normal aqui, do verbo rakav, significa montar, cavalgar, sobre o jumento, hamor. Essa é uma palavra profética, e os profetas, eles sempre eles vinculam a sua mensagem, evidente, com um aspecto do passado e consequentemente, apontando para o futuro. Hamor, normalmente, é um jumento que serve, não é
cavalgadura para um rei em tempo de paz. Né? Em tempo de guerra, então, ele monta cavalos. Aqui você tem este rei montando um jumento. E a conexão que, a meu ver, Zacarias está fazendo, já aparece lá em Gênesis 49, quando, na bênção de Jacó, falando de Judá, ele diz que Judá vai amarrar o seu jumento junto à videira. Então você vê essa conexão aqui. Quer dizer, jumento e a tribo de Judá e o Messias. Tá? E aqui você tem, de novo, Zacarias, e você tem depois o Novo Testamento, né? Marcos 11, enfim, ou então 14 e 15, que é a leitura do Evangelho para hoje. Né? Na segunda parte desta linha, Ve'al Air ben Atonot. E Air é um asno, né? Um jumentinho, filho de jumentas. Já Anotot, perdão, Atonot, né? Aton é o singular, Atonot é o plural. Filha de jumentas, não sabem por que o plural aqui. Filho de jumentas. Quer dizer, talvez para não dizer que esse é um jumento específico. Né? Ele não tem características que ele distinga dos demais jumentos. O rei escolhe um, né? Para ele servir de sua montaria. Versículo 10. Vehikrati rekev me Efraim versus me Yerushalayim. O verbo é karat, evidentemente, aqui está no rifel, tá? Com vav consecutivo. Tá? Nós conhecemos karat com karat berit, que não é o caso aqui, né? Aqui é karat no sentido de cortar mesmo, no sentido de fragmentar. A forma é usada no rifel aqui, e no rifel significa tornar em pedaços. Tá? Desconjuntar de maneira que você não possa mais reunir o que foi cortado, o que foi fragmentado. Então, desconjuntarei, ou cortarei, ou destruirei. Rekev é um carro de guerra. Carro de guerra. De Efraim, né? Efraim e cavalo de Jerusalém. Veja esses dois nomes, Efraim representando o reino do norte de Israel e Jerusalém, reino do sul. Quer dizer, o que vem fazer o rei? Ele vem unir essas duas partes que estavam fragmentadas. Tá? Porque ele vai destruir aqui o carro de guerra. Ele vem com uma outra finalidade. Não vai estimular a guerra, mas ao contrário, ele vai fragmentar o carro de guerra. Tá? Segunda linha do versículo 10. Venikretá keshet milchama. Nikretá aqui, evidentemente, é um nifal, né? E será cortado, será destruído. Keshet é o arco, né? O arco da guerra. Então, mais ou menos a sequência da descrição, né? Será destruído o arco da guerra, ou seja, não haverá armas, ele tirará as armas. Vediber shalom lagoyim. E vai falar, né? E dirá, e aqui é com vav consecutivo no pio. Então, se traduz como a ideia do verbo anterior. Então, e falará paz às nações. E pregará paz às nações. Quando Deus é sujeito do verbo diber, normalmente se pode traduzir, inclusive, como aquele que anuncia, que prega ou que profetiza paz para as nações.
Shalom, evidentemente, é a paz. Vejo que ele tem um contexto de guerra aqui. Então, shalom, ela pode significar paz no sentido de bem-estar entre as nações. Deus quem estabelece isso, né? E, por outro lado, tem uma paz no sentido escatológico ou profético. Né? Ele também é o príncipe da paz. Essa conexão está presente aqui. E vejam para quem? Lá, Goyim, as nações. Não é para o povo de Deus apenas. Não é para o Am, não é? Ou Ami, mas lá, Goyim, para as nações, inclusive, o quê? Os filisteus que estão lá atrás. Tá? As outras nações que estão arroladas aí no contexto. Tá? Então, uma espécie assim, Cristo para todos, de novo. Tá? Terceira linha do versículo 10. O moshlo miyam at yam. Mais um rapax aqui, rapax legomenon, única vez que aparece, tem um sufixo aí da terceira pessoa, né? E claro, moshel, essa é a palavra, não é machal, mas é moshel, é o substantivo, e que significa domínio, mais ou menos sinônimo com malkut no Antigo Testamento, reino. Tá? E o seu domínio e o seu reino vai de mar até o mar. Do mar, normalmente, é o mar Mediterrâneo, é o grande mar. Até o mar é outro extremo. Então, não dá para definir exatamente a qual dos mares se refira, mas talvez ao Mar Morto. Mas, a meu ver, ele passa por cima por sobre o crescente fértil e vai até o Golfo de Acaba, lá em Ur da Caldeia. Então, toda essa é uma figura de linguagem para mostrar a extensão de onde vai a paz deste rei. E a segunda parte, o Menahar at Afsei Eretz. E de rio, aqui Nahar não tem artigo, não, mas normalmente é uma referência ao rio Eufrates aqui. As traduções optam por traduzir Eufrates. E talvez estejam corretos, né? Porque é o outro lado. Então, na linha anterior você tem um lado horizontal. E agora você tem um lado vertical. Né? Do Eufrates até Afsei Haritz, quer dizer, Esef é o substantivo no singular, forma do dicionário, confins, fim ou confins, tá? Aqui está no plural, até os fins ou confins da terra. Então, você não sabe onde é que vai isso. Tá? É uma figura de linguagem para indicar que a extensão do domínio deste rei, ela não tem limites. E aí, portanto, o alcance da paz. Versículo 11. Gamat bedam beritech, quer dizer, gam, também, também tu é feminino aqui, né? Refere-se, portanto, à filha de Sião, lá em cima, também tu, filha, tá? Agora, bedam beritech, por causa do sangue da tua aliança. Evidentemente que assim está aqui, mas temos que entender que o sangue da tua aliança não é algo subjetivo, não? Mas é algo objetivo. O sangue da aliança não é que Israel estabeleceu a aliança ou que por meio do sangue, mas nós sabemos isso, de novo, volta à história. Onde é que acontece isso? Em Êxodo 24. Né? Lá que aparece, fala em sangue da aliança e que Deus faz. Então, embora Israel seja a filha de Sião, ou a filha de Jerusalém, ou o povo de Deus, seja agora o proprietário dessa aliança, mas originalmente não é dela, foi-lhe atribuída.
e agora está sendo mantida aqui. Veja a importância do sangue aqui. Tá? A aliança é feita com sangue. Na sequência, Shelachti Asiraik Mibor Ein Mayan Bo. Shelachti aqui, evidentemente, você tem o verbo shalach no cal e o verbo shalach no pio. No cal significa simplesmente enviar. Agora no pio significa estender a mão. Ou seja, há um ato muito mais, digamos, visualizado. Tá? E aqui é o que mais ou menos se quer entender. Eu estendi, não é, a mão, não é, aos Asiraik. Assir é um nome bonito que está aqui, significa prisioneiro. Tá? Prisioneiro os teus prisioneiros. Tá? Os teus prisioneiros. Então, estendi as mãos aos teus prisioneiros. Tá? O quê? Para tirá-los do bor. Bor, evidentemente, é cisterna. Tá? Bor é um poço onde que não tem água, é isso que está escrito ali, né? Um poço que não possui água. En aqui é aquela partícula de posse negativa, né? Não existe água nele, ou seja, na cisterna. Veja, essa é uma frase que é tirada de um outro autor bíblico, não é? Se vocês lembram a história de José, a história de José aparece exatamente isso aqui, essa mesma frase, praticamente igual. Quer dizer, os irmãos lançaram ele na cisterna, que não tinha água, diz lá. Tá? Quer dizer, água, evidentemente, água potável. Tá? Você não tem como viver, você morre. Tá? E o destino seria a morte aqui. A mesma coisa aparece em Jeremias. Jeremias, quando Deus, capítulo 2 de Jeremias, quando Deus diz que o povo de Deus deixa as águas cristalinas da palavra e escava para si cisternas rotas. Tá? Poço que não tem água limpa. E o destino disso é a morte. Tá? Mas nós sabemos, e isso é importante agora, quer dizer, o final da história de José não é a morte, mas é a vida. Ele sai de lá, Deus o tira de lá. Assim também o povo que escava cisternas, aparentemente é a morte, mas Deus envia os seus profetas para que tire o povo dessa situação de morte. Então, e aqui o aspecto é de vida. Tá? Eu estenderei as minhas mãos para os prisioneiros, para tirá-los da cisterna que não tem água. Mais ou menos assim a tradução para aqui. E o versículo 12, para concluir, Shuvu Levi Saron Asirei Hatikva. Chuvo. Agora, de repente, você tem aqui um plural. Segunda, masculino, plural, o imperativo. Até uma referência aqui já não é apenas a filha de Israel, mas, a meu ver, as nações estão sendo objeto da ação de Deus aqui. Tá? Então, Shuf, evidentemente, significa voltar. Então, voltar. Agora, Bitsaron, já muito se discutiu sobre esse termo, mas me parece que a palavra mais adequada aqui seja exatamente fortaleza. Tá? Então, sair da cisterna, do fundo do poço, para o mais alto, para a fortaleza. Essa é a ideia. Tá? Prisioneiros da esperança. Oh, que bela palavra aqui, né? Prisioneiros agora não da morte, não da destruição, mas prisioneiros da esperança. Uma palavra importante, especialmente nos Salmos ela aparece. Né? É o que Deus prepara para, enfim, o seu povo e também para as nações. E a segunda linha, Gam Hayom Magid Mishne
ashiv lach. Também hoje, hayom, então yom como artigo aqui, também hoje. Não é? Magid é a forma do rifle do verbo nagad, é um particípio aqui. Eu estou relatando, eu estou anunciando, não é? O que? Mishne, o dobro. Que dobro é esse? Não? A palavra Mishne, ela é rara, aparece. Tem outras palavras para dobro, por exemplo, em Isaías 40. Você tem a palavra dobro lá, só que ela é diferente, aqui Kiflaim, lá é um outro significado. Aqui você tem Mishne. Mishne tem algo a ver mais com um aspecto físico, material talvez. Eu me reporto aí no capítulo 42 de Jó, você tem lá quando Deus presenteia gratuitamente Jó com o dobro das suas propriedades, exceto os seus filhos, os seus filhos que parte deles já estão no céu, e Deus então só lhe dá a metade, não o dobro ali. Mas essa é a palavra aqui. Que dobro? Evidentemente o dobro dessas bênçãos que aqui estão sendo oferecidas. Eu, ashiv lecha, é o rifle do verbo shuv, eu farei retornar para ti. Então é mais ou menos isto que o autor bíblico quer dizer nesta perícope. E veja, são promessas muito bonitas, muito fantásticas, promessas muito, digamos, alvissareiras, né? E especialmente para o domingo de Ramos, para o domingo da Paixão. Né? E é bom lembrar que nós somos os gentios. Nós fomos enxertados nesse processo. Né? Paulo fala isso em Romanos 11. Né? E teologicamente nós fazemos parte dos filisteus, todos nós. Né? Que soberbos, arrogantes perante Deus, e evidentemente não é, Deus nos faz mudar a nossa vida por meio da ação do rei que vem, né, do príncipe da paz, não é? E é bom lembrar que essa aliança que é feita, não é, por esse rei é diferente. Não é um rei que vem com glamour, com poder, mas vem com humildade e vem com sangue. Então essa promessa ela é selada com sangue, né? E aí nós recebemos os benefícios desse reino. Os benefícios desse reino é que nós temos paz, né, com Deus. E por quê? Porque esse rei, ele reina a partir da cruz. Né? O seu domínio vem a partir da morte, da sua morte. Né? E por isso nós estamos aí prisioneiros, mas prisioneiros dentro de uma outra realidade. Né? São prisioneiros que são, eu diria, prisioneiros da esperança. Eu acho que por aí até é um tema interessante para você colocar, se você for pregar esse fim de semana ou sobre esse tema, está aí um bom tema. Ok? Muito obrigado então para vocês.